Você já percebeu que sempre que você se envolve numa discussão, você tem um desgaste emocional? Você é uma daquelas pessoas que provoca discussões, ou sempre que tem uma você acaba optando por um dos lados? Se você respondeu que sim, saiba que esse tipo de comportamento ele traz riscos e desgastes e também afasta da resolução de problemas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre neutralidade, que é uma abordagem sábia que possibilita lidar com discussões e brigas de forma mais eficaz e também saudável. Olá, eu sou o Diogo Oliveira e você está no canal Viva Seu Flow. A partir do momento que a gente entrou numa discussão, a gente deixa de ser neutro e a gente acaba trabalhando para vencer aquele embate, aquela discussão. Na maioria das vezes, a gente nem analisa o que o outro está falando, malmente ouve, escuta só para poder responder e continuar aquele embate e defender o nosso lado e vencer aquela batalha. Independente de tipo de discussão, ela pode ser desde uma discussão ali, uma briga de crianças, uma discussão de irmãos, de marido e mulher, ou até um debate político, um embate de futebol, independente do tamanho, a partir do momento que a gente toma partido, a gente está trazendo riscos. Eu vou trazer um exemplo meu aqui para a gente poder ilustrar isso. Então, eu pratico CrossFit e no box que eu treino, tenho treino no sábado às 7 horas da manhã. Então, no sábado, normalmente, eu levanto cedo, vou para o meu treino, que tem 1h30 de duração. Então, lá por volta de 9 horas, eu estou de volta em casa ali. E em um desses sábados ali, a minha esposa começou uma discussão, alguma coisa, reclamar de alguma coisa, uma briga, que eu vou dizer que eu nem lembro exatamente qual que era o motivo. Eu sei que ela não gosta que eu vá nos treinos no sábado, nós temos 2 filhos, então às vezes eles acordam cedo, não acordam nos melhores dos humores, dão trabalho para trocar roupa, para comer, para tudo lá. E ela, enquanto eu tô lá treinando, ela tem que ficar com os 2 ali, né? Isso às vezes demanda uma energia e tal, um desgaste ali, e às vezes outras coisas, tem que preparar café da manhã e um monte de coisa e tal. E nesse sábado ali, ela veio trazendo isso e trazendo outras questões, reclamando de algumas coisas lá. Como eu tinha treinado, eu tava mais zen. Então eu já tinha ido pro treino, gastado o excesso de energia, já tinha levantado peso, já tinha corrido, já tinha feito um monte de coisa ali, então eu tava mais de boa. Quando ela veio com aquela energia, que é aquele corpo de discussão, de briga ali, eu consegui me manter mais neutro. Então eu ouvi o que ela tinha para trazer e aí fui argumentando e fomos conversando ali. Como eu estava mais neutro, eu consegui manter a minha calma, eu consegui manter a minha tranquilidade, a minha paz interior e o mais importante de tudo, eu consegui entender o que estava por detrás daquela discussão. Porque assim, tudo bem, eu nem lembro exatamente o que era, mas eu lembro que ela estava trazendo algumas coisas ali, que ela estava se queixando, mas sabe quando não é para tanto, assim, aquilo toma uma proporção maior? E aí então eu entendi que a gente tinha tido o nosso filho, o segundo filho, ela estava de licença maternidade, e dali uns dias ela precisava voltar para o trabalho dela, ia acabar a licença maternidade. E a gente estava procurando alguém para ficar com nossos filhos, com os nossos não, com o pequeno, né? Porque o mais velho já é para a escola, a gente não queria colocar o pequeno tão novinho na escola ali. A gente estava procurando alguém que pudesse ficar com ele, uma cuidadora para ficar com ele, enquanto ela ia trabalhar. E a gente não estava encontrando. Então ela estava nessa preocupação, nessa ansiedade ali, de voltar para o trabalho, de recuperar todo um tempo que ficou parado ali, 2, e principalmente, de não ter já alguém acertado que pudesse ficar com o nosso filho e ela pudesse ir tranquilamente para o trabalho. Então aquilo estava preocupando muito ela. E aí, de repente, acontecem algumas coisas no dia ali que, cara, aflorou aquela emoção que ela estava tendo ali, certo? Então vejam, como eu consegui manter a minha tranquilidade, eu consegui me manter neutro naquela discussão, consegui ser objetivo e analisar o que estava acontecendo também, né?
Eu evitei de me envolver emocionalmente, mantive a minha calma, a minha paz interior e não prejudiquei a minha relação com ela, minha relação, a nossa relação de casal, nem a reputação minha, a minha reputação como pai também. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tivesse entrado naquela discussão, que eu tivesse me envolvido naquilo. Primeira coisa que a gente tem que ver é que a partir do momento que tem uma discussão, alguma coisa, qual que é a energia, qual que é a emoção que está ali? É a emoção da raiva. Então a raiva, ela por vezes, ela pode levar a uma agressividade. E a agressividade não precisa ser necessariamente uma agressão física. A partir do momento que eu vou subindo o meu tom de voz, que eu vou querendo me impor a partir do outro, que eu vou querendo me defender os meus argumentos de uma forma mais ali, ou quando eu ultrapasso um limite, eu começo, às vezes, até uma agressão verbal com a pessoa, eu começo a xingar alguma coisa ali, certo? Então, esse calor, essa energia da raiva reprimida, quando ela aflora numa discussão, ela pode trazer umas consequências bem complicadas, certo? Então, imagine se eu tivesse entrado nessa discussão nesse momento. Teria perdido a minha paz, teria perdido a calma, minhas emoções estariam flutuando, provavelmente teria me exaltado. Nessa, a gente teria discutido mais, o tempo da discussão teria sido maior, não teríamos chego a conclusão nenhuma, provavelmente, porque a discussão seria para cada um defender o seu lado e mostrar que o outro estava errado. Essa discussão teria prejudicado a minha relação de marido e mulher, provavelmente teria ficado um clima chato por alguns dias, até que aquilo se acalmasse ou a gente conseguisse ter uma conversa mais tranquila para pôr panos quentes ali. E teria atrapalhado até a minha relação, a minha reputação como pai, porque assim, os nossos filhos estavam em casa, eles estariam vendo uma discussão dali. Que imagem eles criariam do seu pai e da sua mãe naquela situação ali? Ser neutro, ele traz muitos benefícios. Quando a gente está neutro, a gente consegue resolver as questões. Porque a gente não está no embate para ganhar ou para perder, a gente está ali para resolver uma coisa que está pendente, que não está legal, que precisa ser resolvido. Quando a gente está neutro, a gente consegue ouvir o outro. E às vezes, e por vezes, identificar qual que é a verdadeira queixa. Porque muitas vezes a gente está ali, explode por uma situação, por alguma coisa, mas na verdade não é aquilo que é realmente problema. Às vezes aquilo foi só a pólvora ali daquele momento que explodiu, mas a gente às vezes está com um problema no trabalho, está com um problema de relacionamento, está com um problema financeiro e aquilo está preocupando a gente está ali naquela coisa, naquela emoção que a gente fica reprimindo e às vezes vem um startzinho que acaba tomando uma proporção muito maior. Então, a partir do momento que a gente consegue se manter neutro, eu consigo filtrar e cuidar disso e identificar isso no outro também, né? Então, quando a gente está neutro, a gente consegue se manter mais calmo, olhar para a situação de uma forma mais assertiva, buscando uma resolução. Um outro momento muito importante que a gente deve ser neutro é quando os temas não nos dizem respeito, quando dizem respeito aos outros. O meu pai e a minha mãe, eles se separaram alguns anos atrás e não foi assim uma separação amigável assim. Então o que acontecia? O meu pai vinha, se queixava da minha mãe, a minha mãe vinha e se queixava do meu pai. Faziam isso comigo e com os meus irmãos. Então, de acordo com o meu ponto de vista, tinha coisas que meu pai tinha razão e tinha coisas que a minha mãe tinha razão, certo? Então, nenhum estava totalmente certo e nenhum estava totalmente errado. Só que aquilo estava me gerando um desgaste emocional muito grande, porque era meu pai e minha mãe, eu não tinha como tomar partido de um e de outro, e eu ficava naquela mediação, naquele meio termo, ouvindo as reclamações e não podia fazer muito. Até que chegou um momento que eu falei, chega, deu. O problema é de vocês, vocês dois são adultos, vocês escolheram essa situação, resolvam vocês. Eu sou somente o filho de vocês. A separação diz respeito a vocês dois, então vocês se resolvam. A partir do momento que eu tomei essa decisão e impus esse limite, isso me trouxe uma baita de uma tranquilidade. Foi muito bom, porque aí assim, eu consegui me manter calmo,
tranquilo e não precisei entrar nessa briga dos dois. Segui tendo um pai, tendo uma mãe, e o problema deles enquanto marido e mulher só diz respeito a eles e eles que se resolvam. Outro momento que é bem importante não entrarmos em brigas é quando diz respeito a ideologias. Política, religião, futebol. Sabe aquilo que diz? Religião, futebol e política não se discute. Por que não se discute? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Porque não vai se resolver nada. Vai ser um desgaste de energia e um desgaste de tempo. Então, preserve-se. Quando a gente está neutro, a gente também consegue ouvir e perceber perspectivas diferentes, opiniões diferentes. E com isso a gente também pode aprender. A gente consegue ver a forma como o outro vê as coisas e também pode ser um exemplo para a gente ali. A gente pode ampliar essa nossa visão que a gente tem aqui e tá lá. Quando a gente é neutro, a gente consegue preservar as nossas emoções, a gente consegue chegar a soluções para os problemas, nós evitamos conflitos e, além disso, preservamos as nossas relações. Você vê quanto ganho tem na neutralidade. E para a gente fechar, vou trazer 3 dicas de como a gente conseguir manter essa neutralidade, como a gente conseguir manter a nossa saúde emocional, a nossa paz interior ali. Primeira, no momento da raiva, não discuta. Se você está com raiva, vá fazer algo para descarregar essa raiva. A raiva ela precisa ser descarregada de uma forma física. Então vá fazer uma caminhada, vá praticar algum esporte, vá limpar a casa, soca o travesseiro, faz alguma coisa, descarrega esse excesso de energia que está ali. E a hora que você estiver calmo e tranquilo, volte para a pessoa, conversem e aí vocês vão conseguir chegar a algum lugar. Então, primeira dica, nunca discuta em momento de raiva. Segunda dica, para aquelas pessoas que adoram uma discussão calorosa e às vezes gostam até de se envolver num embate corporal, numa briguinha ali e tal, isso é um sinal de que tem um excesso de energia, um excedente de energia que está acumulado no corpo e está precisando ser descarregado. Uma dica é: pratique esportes. Esportes que envolvam ação ali. Então isso vai ajudar a ter essa descarga de energia excedente e vai nos manter um equilíbrio, vai nos ajudar a manter a nossa energia equilibrada. Lembra que eu falei que eu pratico CrossFit? Então, cara, para mim aquilo é sensacional, porque é um esporte, é uma atividade que eu gosto, e aí a gente tem tanto movimentos de carga quanto de aeróbios, então a gente corre, levanta peso, faz um monte de coisa. Então aquilo me traz para um ponto de equilíbrio que é visível até na relação com os meus filhos. Eu consigo estar mais calmo, mais tranquilo, ouvir melhor eles, não explodir por questões pequenas. Então, pratique um esporte. E se você gosta do embate físico ali, a sugestão é: ache uma arte marcial que te agrade. E aí você vai conseguir canalizar tudo isso de uma forma sábia, estruturada e não de qualquer jeito aí, sem consequências e comprometendo outras pessoas envolvidas também, né? Terceira e última dica: não se envolva no que não lhe diz respeito. Não entre em discussões e brigas que são dos outros. Não entre em discussões, em brigas que não vão levar a lugar nenhum. Mantenha a neutralidade, preserve-se. Cuide de você mesmo. A neutralidade, ela precisa ser praticada para que ela passe a ser natural. Não é um processo fácil, mas os ganhos com ela são enormes. Então, pratique, experimente. Pratique a neutralidade em alguns momentos da sua vida e veja como você se sente com relação a isso. Ok? Grato por ficar até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. Se esse conteúdo pode ajudar algum conhecido, algum amigo seu, compartilha com ele. E também se inscreva no canal para continuar acompanhando os conteúdos que vêm por aí. Grato, até mais!